fala ou eu já começo a falar? Já falou para ele? Olha só para efeito de registro na sala, os alunos do Unifacex, por favor, colocar o nome completo e a matrícula, tá? E a partir de agora nós vamos começar a gravar. Lorena está na gestão aí da atividade. Eu sou apenas um ouvinte das ideias dela agora. Pode seguir, professora. Certo, obrigada. Boa tarde a todo mundo, novamente. Eu vou começar a projetar aqui o materialzinho que eu desenvolvi juntamente com a Ana, professora Ana Edilza, que entrou aí para enriquecer nossos quadros, certo? E a alegria da gente de tê-la no curso de Direito já começa inaugurando aí com a contribuição super rica dela. O Arinda Jurídica, muitos de vocês já têm uma certa familiaridade com o nome, porque ele vem circulando há cerca de 20 dias, mais ou menos, entre o meio acadêmico. Ele é um fruto, na realidade, de uma demanda conjunta entre vocês, estudantes, e algumas necessidades que os professores acabam notando, e da qual, né, necessidade da qual, enquanto docente, eu compartilho com a professora Ana, por isso deu tão certo. Uma necessidade num formato que vai ser conhecido por vocês daqui a pouco, de muitos alunos. Lorena, dá uma verificada no teu microfone, que ele tá falhando, viu? Daí, se vocês estão ouvindo direito agora. Tá direito agora, tá ok. Tô escutando. Pronto. Seguindo, valeu, Denise. Seguindo, foi uma necessidade que a gente sentiu de colocar os alunos aí no protagonismo da demanda por um projeto de extensão. Então, depois de muita conversa, idas e vindas, de contribuições de alunos, inclusive, deles aqui, que eu já bati logo o olho para Cleiton, certo? Com certeza alguns outros já participaram aí de algumas sugestões e discussões. Janaíne, estou vendo também, certo? Enfim, meninos, desculpem se eu esqueci alguém, mas aqui e acolá os alunos comentam, né, da necessidade que tem de algumas extensões que coloquem-nos como participantes, certo, da definição da temática. Se algum problema dando no meu microfone, é só darem um alô que eu tenho que consertar aqui, talvez seja mau contato ou alguma coisa no computador, ele estava meio lentinho hoje. E aí, o que aconteceu? A gente tentou colocar uma metodologia, que a professora Ana vai explicar logo mais, que abarcasse diversas possibilidades de trabalho e, claro, lacunas normais que ficam em uma estrutura e que a interdisciplinar na FACEC já brilhantemente acolhe, certo? E aí, esse formato, ele é um formato para tentar flexibilizar ainda mais os conteúdos, como já acontece bem no diferencial mesmo das interdisciplinares da estrutura curricular de vocês. Opa, alguém levou uma queda. E aí nós temos que esse formato que a gente encontrou é o debate. Porque a partir desses momentos que a gente está tendo, momentos de discussão de temas muito importantes, acho que tem alguém com o microfone aí aberto que está bem reverberando bem o barulho, gente. Ana Aquina aí, ó. Desculpa, gente. Tudo bem, Ana. É só para dar o alô. E aí, o que a gente tem? O formato que a gente encontrou mais interessante, que vem se consolidando por conta da contingência, por coincidência, e que já era um pensamento até de anos anteriores, e agora está na hora de concretizar, é o debate, certo? Só que a gente tem alguns referenciais, inclusive Cleiton deu muita contribuição, fica aí o agradecimento, e com certeza, né, alguém que vai estar junto da gente. E aí, o que a gente tem uns formatos de debate a tradição do parlamento britânico, que foi se espalhando pelas universidades anglo-americanas,
em que existiam dois lados de debate, certo? E no sorteio, lá no momento, nos clubes de debate, que são inclusive tradicionais, ou matérias extracurriculares dos alunos, até mesmo nos ensinos mais básicos nos Estados Unidos, isso é super tradicional, há um sorteio e na hora você tem que bolar um debate. A professora Ana vai explicar por que a gente resolveu se afastar um pouco disso, principalmente pelo fato de que nós vivemos em outro tipo de contexto, certo? E olha só, em nível de técnica jurídica, muitos alunos também vêm nos procurar para falar sobre linguagem. Ah, professora, deixa eu mostrar um meme de uma pessoa que viu um aviso sobre o uso de máscara e está usando máscara nos olhos, ao invés de nas vias aéreas. Isso faz parte de uma comunicação, certo? De uma comunicação de interpretação. Essas pessoas, a elas é destinado também linguagem jurídica. Então, além disso, a gente vai ter vários outros exemplos em que a linguagem, e aí em um momento um pouco mais gravoso, tipo assim, uma autoridade jurídica, isso aí a gente está vendo bastante nos últimos 2 meses, emite um decreto, emite uma decisão judicial baseada em ordem pública, comoção nacional, calamidade pública. Só que ele preenche ou não preenche do jeito que ele acha que tem que preencher, ou simplesmente não preenche, como eu disse a vocês, e simplesmente decide com que ele acha que todo mundo entendeu, que ele compreende por ser aquele conceito aberto, estandarte jurídico, conceito jurídico indeterminado, tem vários sinônimos para esse tipo de permissão de criatividade do intérprete na lei. Ou seja, a nossa arena é grande, certo? A nossa arena nas possibilidades de trabalhar a linguagem, muito também porque vocês vão passar a vida de vocês inteira trabalhando linguagem, de criatividade no uso da linguagem, que lhe permite, inclusive, gerar novas ideias, ideias inovadoras, é que a gente vem trabalhar aqui. Até mesmo para passar, né, das demandas, das estruturas em relação, se for o caso, à filosofia do direito, à hermenêutica, certo? A trabalhar casos específicos de acordo com a metodologia de teoria da argumentação, lógica do discurso, tópica, certo? E aí a gente resolveu organizar isso em uma metodologia, como eu disse já para vocês, de debate. A Ana vai explicar com termos mais técnicos essa ideia que a gente debateu em nível de linguagem, certo? A nossa proposta é principalmente desenvolver linguagem, tanto a linguagem técnica quanto a linguagem correta e precisa, mas jamais ininteligível, jamais complexa ao ponto de o teu interlocutor não compreender, certo? E outra, a gente vai posteriormente dar uma olhadinha, mas uma das intenções que eu preciso deixar vincado logo no início da exposição do Arenga, afinal é só uma aula inaugural, certo? É que a gente pretende, já dando um spoiler do que a professora vai falar logo na sequência, a gente pretende fazer 2 fases no Arenga Jurídica, como aqui e lá também já foi conversado com alguns alunos, 2 fases. A primeira é uma fase interna, em que, de uma forma bem prática, certo? Com o que a gente tem aí de mais prático no nível didático que está saindo aí nas universidades, uma preparação rápida, técnica de vocês, no sentido de se autoconhecerem. Poxa, quem eu sou no jogo do bicho? Eu sou um conservador social? Eu sou um liberal social? Isso existe? Eu sou um progressista? O que é direita? O que é esquerda? Será que eu consigo me encaixar bem nesses conceitos? E aí, antes de você se conhecer, você vai ser rapidamente prevenido das principais correntes, para então fazer testezinhos bem rápidos, bem simples, iniciantes, certo? E essa é a intenção do Arenga, quando a gente coloca aí o projeto, eu vou ler bem rapidinho para não tomar o tempo de eu não expondo a metodologia, mas a intenção da gente é justamente essa de promover um autodesenvolvimento do aluno, certo? A independência de ideias, porque antes de tudo a gente vai te ensinar a se conhecer, certo? Muitas vezes a gente mesmo demora anos para se posicionar politicamente, para se conhecer politicamente, e nada está acabado. Você começa de um jeito, você termina um processo de outro. Essa também é a intenção. Então, vamos lá.
só para a gente partir para efetivamente enquadrar-nos na metodologia de apresentação, justificativa, porque o termo arenga, certo? Que muitos com certeza tiveram curiosidade despertada. O povo vai arengar, muitos tiraram onda comigo em sala de aula dizendo, poxa, vamos arengar então, vamos arengar com Lorena. Bem, o termo arenga, ele surgiu lá para a Idade Média, obviamente, uma raiz latina, né, de ring, que ainda é usada, é uma língua ainda falada, na realidade nem considerado língua mais, eu não me corrijo se eu estiver errado, mas o frâncico, né, da época ainda militar, da Idade Média, daquela atividade constante em algumas regiões, inclusive que tinham matrizes energéticas, até hoje a gente tem, né, na Alsácia-Lorena, e isso aí era uma linguagem usada pelos militares para discutir estratégias de forma não muito educada, na maioria das vezes, e muito provavelmente por causa disso, nunca se sabe ao certo a evolução de um termo, isso virou arenga no Nordeste, tá? Depois de centenas de anos, isso virou arenga no Nordeste, e para nós, hoje em dia, arenga entre crianças. Ou seja, é uma discussão de ideias, certo? Uma discussão leve de ideias, sempre, portanto, pautada em um ambiente ético, tá bom? E aí são debates, todo mundo já sabe o que significa debate, mas a gente vai delineá-lo, certo? Ao longo da exposição. E nós temos também, além desse debate, o diferencial dito para vocês anteriormente de ser um debate exclusivamente protagonizado pelos alunos e exclusivamente adjudicado ao máximo possível, a gente pode ter alguns convidados eventualmente, pelos alunos. Alguns ex-alunos também já demonstraram interesse em adjudicar, ou seja, em participar enquanto jurados. Então, a gente vai ter aí, nessa primeira fase que eu falei do autoconhecimento do debatedor, também uma formação, tanto para o debatedor quanto para o jurado. Nesse sentido de dizer, ó, essa pessoa que vai debater, ela está passando aí por um processo de se autodelinear, nunca se limitar, obviamente, isso não é uma limitação que a gente está fazendo, é um autoconhecimento, em prol da coerência. E aí, o jurado também vai ter acesso aos assuntos que são desenvolvidos nessa formação inicial, certo? Esse é o formato básico da proposta do AREM. E aí, eu vou dar a palavra à Ana para... inclusive, aqui no documento que eu coloquei, ainda estava no dia 29/5, que é hoje, mas, obviamente, em razão das circunstâncias adversas, da adaptabilidade de vocês à nova metodologia à distância, ou semipresencial, né, se a gente for ser bem técnico, e a gente postergou, né, para um evento, um momento mais adequado para a cabeça de vocês, que vai ser no início do próximo semestre, tudo bem? Daqui a um mês e pouquinho. Ana, vou passar a palavra a você. Pronto. Todos me escutam bem? Sim. Sim. Então, boa tarde a todos, boa tarde mais uma vez a Lorena, ao professor André, a todos que estão participando do nosso projeto da Arenga Jurídica. Para mim é uma grande honra estar participando, né, estar aí na organização, pensando com muito carinho, com muita dedicação esse projeto, que é exclusivamente voltado para os alunos, como a Lorena já colocou, né, para o desenvolvimento dos alunos. E aí a gente abarca não apenas o desenvolvimento profissional, claro, que é o objeto primeiro, né, o principal, mas também o desenvolvimento humano de vocês, né? Então, é importante lembrar, né, primeiramente, que nós não somos seres humanos acabados, né? Então, nós não nascemos prontos e nós estamos em constante construção, evolução e mudanças, né? Então, inicialmente, a gente até com idade ali no seio familiar, né? E com o tempo, com a sua convivência em sociedade, com os pares, né? Em outros contextos de atuação social e profissional, a gente vai mudando essa orientação,
né? Então, nós vamos aí evoluindo, construindo essa identidade, né? Que aí é permeada pela linguagem, e aí a importância riquíssima da linguagem. Eu, como linguista, né, estudiosa da linguagem, apaixonada pelos estudos em linguagem, sei da importância de termos o conhecimento sobre a linguagem, que é agir através da linguagem, né? Então, a linguagem nos dá o poder, língua é cultura. Então, assim, através dela a gente evolui, constrói, né, e modifica essas identidades. Então, inicialmente, nós podemos despertar um certo posicionamento e com a convivência com nossos pares, a gente muda até essa posição. Então, um dos objetivos do Arenga Jurídica é desvelar, né, essa identidade, reforçar, reformular, enfim, através da linguagem, colaborar com essa construção, né? Então, assim, não tem um caráter, né? A nossa proposta, a proposta do debate, a arenga jurídica, ela não tem essa visão de aferição, né? Do melhor, se colocou melhor, se colocou pior, então nós estamos aqui para desenvolver e para construir, então ajudar vocês, né, nesse autoconhecimento. Então, primeiramente, né, como um processo metodológico, nós iremos aplicar, Lorena depois pode precisar um momento em que isso vai acontecer, um momento em que a gente vai aplicar um questionário que vai traçar, que vai colaborar, né, para traçar o perfil, né, de vocês, o perfil político, né? E claro que esse perfil político, ele está permeado de representações, né? E aí, assim, toda a idealização do nosso projeto, ele não parte do senso comum, né? Então, ele parte de noções teóricas, de estudos científicos sobre análise da conversação, análise do discurso, né? Textos multimodais, né? A questão que o nosso discurso é entrecortado por outros discursos, né? E que a nossa manifestação linguageira, ela é permeada de representações, e essas representações, elas são o quê? Construtos sociais. Por isso que, nesse primeiro momento, a aplicação do questionário do perfil, né, político, sociológico, enfim, vai ser muito importante para a gente conhecer vocês, né, para o público conhecer também, porque no momento da abertura do debate, nós faremos uma breve apresentação desse perfil, e aí o discurso de vocês vai revelar esse posicionamento, né? Vai corroborar com esse posicionamento, e, enfim, é o que a gente espera, é o que a gente deve desenvolver em termos de agir de linguagem, ser coerente com esse agir, com esse comportamento, né? Diferentemente do que a gente vem vendo aí das nossas autoridades, que falam uma coisa, fazem outra, em um dado momento que lhe é conveniente, fala e se contradiz ao mesmo tempo, né? E isso não é, digamos, saudável, né? Pensando aí nesse contexto de saúde, né? Então, são ações que não são saudáveis, nem para você, nem para a construção de posicionamentos, né? Então, nós achamos que não, mas o tempo inteiro nós estamos influenciando através de nossas ideias as outras pessoas também, né? E a proposta do debate é isso, não é confrontar as ideias, né? Vai ter alguém que é o réu, o outro que é, né, alguém que defende, alguém que acusa, não. Mas é a construção, né, em um dado momento, vai haver a convergência de ideias. Então, é a troca, é a exposição de ideias, de pontos de vista, que em determinados momentos é comum que eles se afastem, assim, então, posicionamento do outro, construirmos debate no sentido de e não de
me localizar aqui no documento. Professora, Sim. Sua fala está cortando. Começou a cortar agora. Cortou agora por último. Tá tudo bem agora? Tudo bem, agora está tranquilo. Pronto, né? Então, o objetivo é construir, né, discursos, linhas de raciocínio, que por vezes, né, retomando aqui o que eu falei por último, eles podem convergir, divergir, né, mas o que nós queremos é desenvolver ideias e avançarmos, né, na nossa forma de avaliar as situações sociais, temas sociais, criticamente, né, e respeitando também a opinião dos nossos pares. Então, aí, o primeiro ponto, a proposta não dicotômica do discurso, como eu coloquei aqui, né, então, não é essa obrigatoriedade, né, de ter discursos opostos, é claro que há posicionamentos que podem divergir, né, também não propomos uma verdade unívoca, única, né, então a verdade é uma construção linguageira, de um conjunto de coerências, então não fazemos essa relação unívoca da verdade, mas sim como um construto. Nós teremos uma prévia formação dos alunos debatedores, né, para autoconhecimento, que é essa questão do questionário, como eu já coloquei, né. Nós teremos os objetos de análise, as temáticas, né, que elas serão previamente apresentadas, então, como Lorena colocou, né, em algumas escolas, né, acontecem em algumas academias, né, universidades, o tema ele é um elemento surpresa, né, então a gente não quer trazer essa surpresa para vocês. Então, o propósito é prepará-los mesmo, então daremos insumos, né, para que vocês possam construir uma linha de argumentação, uma linha de raciocínio que possa se desenvolver e que também possa ser respondida pelo colega, né. E também teremos a análise de trechos, né, de discursos isolados ou de temas, sem essa visão de contrapor inicialmente, como, por exemplo, das fake news, né, e aí a gente, quando pensa em discurso isolado, mas é um discurso isolado no sentido do que vai ser pontuado no nosso debate, mas nenhum discurso ele é isolado, né. Então, ele parte de um contexto sócio-histórico que vocês conhecerão previamente, né? Ou trechos de discursos antagônicos, como o uso da hidroxicloroquina, por exemplo, né? Também discursos contidos em normas, discursos contidos em decisões do Poder Judiciário, né? Então, aqui eu estou apresentando, né, as possíveis temáticas que a gente vai poder tratar aí nos debates. Né? Discursos antagônicos em resolução de casos difíceis, análise de discursos em casos cotidianos do cidadão comum, né? Então, aí, como a Lorena colocou no começo, a gente tem a multimodalidade da linguagem também. Então, nós temos aí, com o desenvolvimento da tecnologia, né, a construção de vários modelos comunicativos que não são apenas mais os orais, né, nós temos aí uma linguagem multimodal na construção de textos, como os memes, né, que vão utilizar aí de uma linguagem escrita, de uma linguagem visual, e também da polissemia, né, da construção polissêmica aí, de uma palavra ter vários sentidos. Então, aí, despertar esse conhecimento de mundo, conhecimento enciclopédico que nós trazemos na nossa bagagem, e que é importante que nós saibamos utilizá-lo, né, na identificação de discurso, na interpretação de discurso. Então, quanto menos você tem essa bagagem, mais dificuldade, né, pressupõe-se que você vai ter de interpretar uma linguagem polissêmica, né? Mas isso aí é uma construção constante, né? O próximo ponto
edições especiais de direito e moral, né, através de discussões de temas clássicos da literatura ou do cinema, né, e aí as questões de antropocentrismo jurídico em Planeta dos Macacos, por exemplo, né, o caso dos exploradores da caverna, o caso da traição, né, lá em Dom Casmurro, ou a traição de Emma Bovary. Então, assim, o mais interessante é despertar esse conhecimento, né, de que nós não partimos do zero, né? Então, todos os temas, eles terão uma contextualização, e é importante para que o nosso discurso não seja vazio, né, que nós saibamos de onde essas ideias vêm, em que perspectiva nós nos ancoramos, né? Certo? Então, a gente traça esse perfil, né? Vocês vão desenvolver esses temas que serão previamente o grande objetivo de desenvolver as habilidades. Professora, seu microfone está Mobilizando. Está mudo? Está cortando. Pronto? Ok. Ok? Ok. Às vezes eu acredito que seja a internet que oscila, né? Também. Então, né, o grande objetivo é desenvolver as habilidades orais no contexto jurídico, porque vocês vão estar mobilizando o tempo inteiro, né, o discurso jurídico ali como uma forma, como um discurso de autoridade também, no desenvolvimento das temáticas do debate, certo? Então, Lorena, essa é a metodologia, apresento para vocês. Lorena, se quiser acrescentar mais algum ponto que, porventura, tenha ficado ausente, fique à vontade. E se você também faça pergunta, se você quer que eu apresente logo os critérios, ou você toma o turno de fala e me devolve depois. Eu vou só dar uma lidinha bem rápida, fazer uma delineada aí no regulamento, porque aí, através da leitura do regulamento, acho que a gente não esquece de falar aspectos importantes do objeto de análise do debate, e aí você retoma os seus critérios técnicos de análise mesmo do discurso, certo? A tabelinha, certo. Né? Tá bom? Pronto, tá ok. Então, pessoal, complementando aí a fala da professora Ana, como a gente tinha delineado, a primeira fase do projeto, ela vai ser uma espécie de preparação e formação, né? Ela estava agendada para o dia 22/5, mas, de fato, pelas demandas que vocês têm, a gente fez o projeto para vocês, não faria sentido essa carreira tão grande, mas, sim, apresentá-lo, deixá-lo à disposição de sugestões, amadurecê-lo de modo a que a gente retome ele num momento mais confortável, que é quando vocês estejam mais descansados, mais aptos a desenvolver de maneira mais proveitosa, né? Essa intervenção diferente da proposta. Então, a gente vai ter essa primeira fase, como o nosso primeiro tema, né, que já ficou assentado, vai tratar do coronavírus, né, a gente ainda vai estar nesse contexto provavelmente um mês, né, ou ainda nas reaberturas, ou continuando as discussões relativas a ele. Então, a gente resolveu mantê-lo, certo, para junho, para o início, ou junho não, desculpa, para o final de julho, que é quando a gente retoma, muito provavelmente, nosso calendário acadêmico em segundo semestre, e a gente vai organizar uma formação que compreenda aí um programa, certo? O conceito de política, o conceito de filosofia política, alguns teóricos conhecidos, o contraponto, né, entre o que existia antes do racionalismo, a metafísica, que ainda existe, ainda é importante para nós, e o que o racionalismo trouxe de contribuição para nós, a questão do discurso racional, os limites que o discurso racional teve de ter em algum momento no século XX, porque ele nos trouxe, sim, algumas prejudicialidades na filosofia positivista, como isso mudou no pós-positivismo,
como as autoridades precisam ter cuidado com a linguagem, principalmente nos últimos 2 anos, em que a gente teve um aporte legislativo muito grande em relação à precisão de linguagem, certo? E aí a professora Ana entra na sequência com os conceitos e tipos de linguagem, né? Ela vai nos enriquecer tecnicamente nesse aspecto dos tipos de linguagem, né? Dos limites que a gente tem, conceito e análise de discurso, e, enfim, os critérios de debate da arenga jurídica, que a gente já vai dar uma apresentada prévia nessa aula inaugural, certo? E também a apresentação dos temas que vão ser objeto de debate. E a segunda fase do projeto é uma fase aberta, é uma fase efetivamente de ação, certo? Em que os protagonistas vão ser vocês, vão ser alunos, a mediação tão somente será dos professores, e até mesmo a adjudicação, o papel de jurado, vai ser do aluno, certo? E o regulamento da arenga é esse aqui. A gente vai ler só o primordial, para que vocês compreendam realmente quais são as bordas do programa e façam sugestões. Afinal de contas, né, o projeto é feito para o desenvolvimento de vocês. Então, a gente tem no artigo 1º a definição básica do arenga, que é um projeto de extensão, uma preparação teórico-prática de alunos, em um ambiente ético, para discutir naturezas diversas de ideias, mas pelo método de debate, sendo esses debates integrados exclusivamente por alunos ou ex-alunos da FARSEX e mediada a atuação pelos docentes ou convidados, internos ou externos. E ainda, os debates deverão ser julgados por outros alunos, ex-alunos ou convidados internos ou externos. Percebam que a função de debatedor ela é exclusiva dos alunos. Os jurados podem até 1, 2 deles ali, dependendo do tamanho do time, que não seja tão representativo assim, serem cedidos por pedido, por convite de vocês mesmos também, a professores, a autoridades específicas, sem maiores problemas. Mas a intenção, de fato, é incorporar em vocês também esse criterioso modo de análise do discurso do outro, enquanto jurados também, certo? Artigo 2º, antes de lançar uma edição, um edital, aqui saiu errado, de uma nova edição, o arenga pode fazer uma consulta pública para votação de tema. Ou seja, a intenção é que o arenga tenha, a gente vai mostrar novamente que a professora Ana falou só para fechar, ele vai ter várias edições de acordo com a necessidade, de acordo... Aí são apenas sugestões que ficaram como exemplos para que vocês compreendam mais ou menos onde vocês podem encaixar uma necessidade que vocês têm, certo? Então, o que a gente tem? Vários editais, várias edições, certo? E aí ele pode fazer uma consulta prévia antes. Parágrafo único, os alunos de uma turma podem solicitar uma edição do arenga para complementar alguma coisa. Artigo 3º, a arenga vai adotar como metodologia principal análise de discursos e tópicos, como a professora já detalhou, a professora Ana já detalhou bem direitinho, visando desenvolver uma dialética enriquecida em filosofia política e em filosofia moral, certo? Bem assim, distante de pensamentos meramente dicotômicos. E o arenga jurídico, artigo 4º, vai ser organizado por edições, a gente já falou sobre isso, e cada edição pode adotar só uma forma ou um tópico de análise desses, de modo a que fique bem delimitado o limite da preparação do aluno, o limite em que os temas poderão transitar, os tópicos a serem analisados poderão transitar, certo? Então, a gente vai ter aí essa questão, para não ser repetitivo, que a professora Ana já falou, dos trechos de discursos, como os tópicos, como fake news, que podem deles sair diversas opções e até mesmo posicionamentos políticos, discursos contidos em normas, como decretos e leis, contidos em decisões do Poder Judiciário. Estamos enfrentando uma neste momento, né? A polêmica relacionada com a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, discursos antagônicos em resoluções de casos difíceis, como é o caso da eutanásia, que aqui ainda tinha, né, tem alguns projetos ainda aqui no Brasil, como o aborto também, análise de discurso em casos cotidianos do cidadão comum, como a professora já aventou, os memes, né, a questão da multimodalidade das linguagens, as edições especiais, e essas edições especiais de direito e moral, são para que vocês compreendam qual é o limite do direito, qual é o limite da moral,
até onde o direito precisa realmente chegar, até onde não seria mais interessante a gente ter um desenvolvimento moral da população, e a gente coloca coisas até como adultério, certo? Que um dia foi crime, hoje não é mais, para que a gente consiga, inclusive, abarcar quanto a moral é importante, quanto o desenvolvimento de uma cultura é importante, quanto a compreensão da linguagem nesse aspecto e a reflexão do ser humano, até mesmo para desviá-lo do excesso, do contencioso, né, do excesso de uso, do embate institucional, do embate no Poder Judiciário, quando isso, na realidade, poderia ser resolvido de outra maneira. Ou até mesmo trabalhar a razoabilidade como congruência, que é uma evolução que o legislador proporciona, criando novos institutos jurídicos, sempre na tentativa de aplainar as discordâncias sociais, diminuir a judicialização dos conflitos, né? Sempre tentando se afastar disso. Veja que, inclusive, a judicialização e o ativismo judicial é um dos nossos itens, uma das nossas formas de desenvolver as ideias. E, enfim, afinal, né, tentar sempre colocar temas e teóricos relacionados com a estrutura curricular de vocês e, claro, um enriquecimento humanitário, um enriquecimento humanista, melhor dizendo, que consiga casar de maneira mais completa com a sua reflexão sobre seu posicionamento, a sua segurança no momento de se posicionar, e, inclusive, para se prevenir, eventualmente, aí na vida, inclusive técnica, de incoerências, de questionamentos. Cada edição consistirá numa disputa qualitativa em baterias, assim, uma espécie de partida, certo? Para fazer uma analogia. As baterias vão ser disputadas só por dois lados, pode ser dupla, pode ser individual, devendo ocorrer em quantidade proporcional ao número de inscritos, qualquer tipo de campeonato, né? Vamos afastar essa ideia necessariamente do campeonato, mas é tal qual se fosse. A gente tem a quantidade de partidas, digamos assim, que haja de times a disputarem, ou de indivíduos a disputarem. Os debatedores serão organizados em forma de chaves por afinidade ideológica, para evitarem se enfrentarem mais vezes, porque o debate é mais produtivo quando você tem debatedores com afinidades ideológicas distantes, certo? Não significa dizer antagônicas, não significa dizer dicotômicas, mas interessantemente distantes e enriquecedores uns para os outros, certo? Todo o edital vai conter as duas etapas que a gente já falou. O julgamento do desempenho por cada batalha vai ficar com a professora Ana, essa exposição, como ela já tinha mencionado e eu também já tinha falado, a que se refere o artigo 1º vai ser feito com critérios objetivos, que somam até a quantia de 100, o modelo básico ela vai apresentar já, os responsáveis pelo preenchimento desse modelo de tabela vão ser os julgadores, né, vão ser os jurados, o corpo de jurados vai ter pelo menos 3, a fim de, matematicamente, conferir uma justiça, né, estatística, melhor dizendo, né, uma justiça estatística, a composição de 3, porque a nota mesmo vai ser a média das 3 pontuações, e só a média vai ser apresentada ao público, certo? Porque, lógico, né, a gente sempre sabe que os grandes números, eles falam melhor do que números menores, então a gente vai falar pela média. Se o candidato tiver interesse posteriormente em consultar as fichas dele, ele consultará. Outras pessoas não terão acesso, não há necessidade. E todas as fichas de jurados vão ficar disponíveis para eles, como eu já falei agora, e as sugestões vão ser recebidas, eu vou ficar recebendo no meu e-mail institucional, lorenaneves@unifacex.edu.br. Antes de passar a palavra para a Ana, isso aqui ela vai expor, eu vou passar direto rapidinho. Não colei ainda, porque estava todo feinho. Mas a gente vai ter alguns testes, e nem está finalizado ainda. 2 testes rápidos, porque essa é a intenção mesmo da gente. Isso faz muita diferença. A gente faz ideia. Quanto isso faz diferença quando você vai discutir. Para alguns que já gostam de, inclusive, colocar isso no dia a dia, né, nas discussões com amigos e tal, já vem o quanto faz diferença. Mas você se autodefinir, não limitar, se autodefinir politicamente e filosoficamente no sentido da ética, vai lhe ajudar muito a encontrar respostas mais rápidas, a se conhecer e ter um raciocínio sistemático, muito mais coerente e até mesmo rápido, certo? Passar agora para a outra professora Ana, para ela expor
os efetivos critérios de avaliação no momento do debate. Sua palavra. Pronto, pessoal. Então, retomando, né, eu gostaria de reiniciar aqui a minha fala, pegando um gancho da fala da professora Lorena, e que me é muito interessante, sobre questões que são construídas linguageiramente, né, por essa atividade de linguagem, e que nos é muito cara, no sentido de pensarmos o quanto certos construtos, né, práticas sociais construídas e veiculadas através da linguagem podem nos afligir. Por exemplo, quando ela colocou a questão que o adultério foi, em um dado contexto da nossa sociedade, né, ele foi considerado um crime. Como ainda o aborto hoje é considerado um crime, né? Então, a gente sabe que mesmo sendo um crime, pessoas que possuem, né, mulheres que possuem condições financeiras, né, elas encontram meios de praticar essa ação, né? Porque, enfim, por uma série de fatores que é muito particulares à própria mulher, que é quem gera essa vida e quem é, em um primeiro momento, a maior responsável por ela. Então, essa questão moral também, né? Porque tudo isso são representações sociais construídas através da linguagem. Então, assim, as questões morais, filosóficas, jurídicas, né, elas nos atingem diretamente. Então, por ser juridicamente considerado um crime que a mulher se martiriza tanto em fazer essa ação ilegalmente, porque ela não tem um respaldo, né? E depois porque tem aí representações morais veiculadas, então, qual seria o embate aí de ideias, o confronto de ideias entre esse limiar, né, do que me aflige juridicamente ou do que me aflige moralmente? Eu tenho um respaldo jurídico, tá? O aborto passou a não ser um crime, mas moralmente isso me aflige. Então, são representações que são construídas, primeiramente, individualmente, porque nós adquirimos, através da linguagem, esses conceitos, essas noções no seio familiar, né? E depois ela passa a ser coletiva, porque vem aí as práticas sociais que nos dizem, né, que nos mostram outras visões, outros pontos de vista. Então, a linguagem é a grande responsável por toda essa construção. E por isso que, na grade dos critérios, né, eu adoto essas noções, esses conceitos, que eu não vou destrinchar aqui, né, porque eu entraria aí num âmbito muito acadêmico, que não é o nosso objetivo nesse momento, mas só para entender que os critérios, eles partem de conceito científico, né, dos estudos da análise do discurso, né, em termos de representação social, né, a linguagem como um construto da representação social, e por isso aí a utilização desse instrumento do questionário, né, também como meio de preservar as faces, e aí a gente lança aí de argumentos, né, nós lançamos mão de argumentos que por vezes preservam a nossa face. Então, de acordo com o papel social que eu tenho em sala de aula, né, o que será que eu devo dizer em sala de aula, por exemplo, como professora? Eu devo ser a favor do aborto? Eu devo ser contra? Eu devo adotar que posicionamento? Eu devo preservar minha face? Porque depois vão dizer assim, a professora, ela é a favor do aborto. Quem diria, né? Então, assim, a gente utiliza de argumentos para preservar as nossas faces também, né, quando é necessário. E aí também o conceito das máximas da conversação, também presente aí na análise do discurso, numa linha mais pragmática, ou seja, eu utilizo o discurso do outro a favor, contra ele mesmo, né? Eu respondo o que ele apontou, que foi colocado, ou eu desconverso, né? Então, são estratégias também argumentativas. E aí, esse conceito da linguagem como prática social, né? Porque ela emerge dessa necessidade de interação e de reflexões de assuntos que emergem da sociedade, e a linguagem como agir, como ação, né, aí trazendo os conceitos de Habermas, certo? O conceito de agir linguageiramente significa construir significados, né? Então, está para além do significado daquele referente no mundo. É maçã porque aqui tem uma maçã.
Não, não é, está para além dos significados dos referentes do mundo, né? São construtos mesmo semióticos, tá? Então, aí, os critérios de avaliação que se pautam nesses conceitos, tá? Então, primeiro, vejam aí que, apesar de ter um valor numérico, né, que é importante também, no sentido de estimular, de criar uma certa gamificação também, né, de atingir aquela pontuação, né, de valoração mesmo, e também nós temos os critérios que serão mais subjetivos, né, e que, ao mesmo tempo, essa subjetividade, ela vai estar atrelada à objetividade da pontuação, né? Então, a gente tem para os critérios não atende, atende parcialmente, atende plenamente ou supera as nossas expectativas, né? Então, ele foi para além do que é esperado naquele momento, a partir daquela temática, né? A partir do posicionamento das representações que esse aluno demonstrou ter, né, quando ele preenche lá, ele preencheu o perfil político e social. Então, aí, polidez e observância dos papéis sociais dos participantes é o primeiro ponto. Então, nós teremos um total aí de 5 pontos que serão distribuídos aí nesses critérios, certo? Que não estão preenchidos, mas que vocês terão acesso, ok? Então, polidez no sentido de manter o nível de linguagem, né? Saber qual é o seu papel social ali naquele momento. Então, são alunos debatedores, né? Espera-se que vocês tenham um comportamento linguageiro coerente com essa situação, né? Então, é diferente mesmo daquela convivência de sala de aula, em que a gente tem uma intimidade maior com o colega, né? Então, é meu parceiro de sala de aula sempre do meu lado, mas nesse momento a gente tem que observar, né, essa polidez, esse nível de linguagem, tá? Segundo ponto, respeito às trocas de turno. Então, a gente sabe que no debate faz parte desse gênero oral, né, desse modelo de comunicação, ter um tempo, né? Então, vocês terão tempo para construir, para expor esse ponto de vista, né, e desenvolvê-lo com argumentos. E aí, observar, né, ter essa capacidade de construção dentro daquele tempo e saber passar o turno de fala, né, concluir essa fala e passar para o colega. O terceiro ponto, adequação da linguagem corporal, né, então, a gente sabe que essa atividade linguageira não apenas a sequência sonora, né, que é a própria língua em uso, né, não é apenas o som. Então, existem outras atividades linguageiras, atividades simbólicas, como as mãos, os gestos, né? Então, você está no momento formal e vai estar gargalhando, não, né? Então, tem toda essa adequação da linguagem corporal, né, do olhar, das mãos, dos gestos, né? O ponto 4, a capacidade de exposição e reflexão imediata sobre o tema, né? Então, vocês terão acesso previamente ao tema, e aí a gente vai avaliar dentro desse processo, né, que é um desenvolvimento, esses critérios, eles não se fecham em si, né, eles são passíveis de ser revisados, né, de acordo com as necessidades que se mostrarem mesmo no momento da nossa observação, né, da fala de vocês durante o debate, tá? Então, essa capacidade de expor e de refletir imediatamente sobre o tema ou até mesmo sobre o assunto no momento, né, da troca do turno de fala. Então, o meu colega acrescentou algo, né, ao meu discurso, aos meus argumentos, então eu posso me ancorar nesse argumento e desenvolvê-lo. Então, essa capacidade de reflexão, né, dos insights imediatos, tá? O quinto ponto, capacidade de promover e incitar a fala do outro, né? Então, você constrói um discurso que dá margem, dá espaço para que, né, o meu par dê continuidade, ou acrescente, ou contraponha, aí vai depender do desenvolvimento mesmo. O sexto ponto, a capacidade de manutenção do tema, né? Então, a gente vai observar se vocês desenvolvem com lógica,
né? O tema inicia, coloca o seu ponto de vista, depois justifica, traz argumentos de efeito, de concessão. Então, quais são os sentidos construídos tendo em vista esse tema, né? Então, girar em torno dele dentro de uma progressão coerente e coesa. Tá? O ponto 7, capacidade de argumentação em defesa da ideia, né, em defesa das ideias. Então, a capacidade, né, e aí esse ponto está bem atrelado, ele está bem junto ao ponto 6, né, então, a capacidade de desenvolver o tema. Eu tenho um tema, mas qual é a qualidade, né? Qual é a significância que eu dou ao desenvolvimento dele, o nível de profundidade dessas ideias, né? Então, procurar aí se ancorar em outros discursos, trazer a jurisdição, enfim, trazer à tona todo esse repertório que você já vem construindo ao longo do curso. Né? O planejamento prévio, né, da interação comunicativa. Então, é comum, se vocês gostarem aí, tiverem a curiosidade, que eu acredito que sim, né, de assistir a debates. Então, por exemplo, tem o debate da CNN, outros debates, né, que os debatedores, eles vão anotando as ideias, né, o que o outro coloca, o que o seu par coloca para retomar. Então, são estratégias, né? Então, a gente vai observar esse planejamento prévio, essa capacidade tanto que você tem de planejar o seu discurso, né, o seu texto, e a capacidade também de utilizar, de aproveitar o discurso do outro na construção, né, do seu próprio, já que é um diálogo, né? Sempre há esse dialogismo, certo? O ponto 9 é a organização frasal e tópicos de fala adequado, né? Então, aí são questões mais gramaticais mesmo. Como é que você constrói essas frases, ordem direta, ordem inversa, a capacidade de mobilizar elementos de conexão, assim, portanto, por isso, às vezes você coloca um embora, mas não é uma concessão, o sentido ali não é de concessão, então vocês, a proposta é de desenvolvimento da aprendizagem, certo, pessoal? Então, vocês vão estar dentro de um processo aí de ensino e aprendizagem desse gênero oral. Então, terão erros, terão acertos, e essa grade aqui de critérios vai ajudar vocês a desenvolverem mais ainda, né? Por isso a riqueza aí da proposta do nosso projeto Arenga Jurídica, tá? E o 10º ponto, a seleção lexical adequada e consciente, né? Olha aí, a escolha das palavras, né? Como é que você organiza essas palavras nas frases, né? Como é que essas frases se relacionam em termos de sentido, construindo o seu texto, construindo o seu discurso. Tá? Então, a gente vê aí essa dificuldade também, né, dos nossos representantes em adequação dessa seleção léxica, né? Então, nós temos que ter cuidado com a polidez, né? Em virtude do papel social que nós ocupamos. E aí, o que é que a gente tira aí da nossa bagagem naquele momento, né? O que é conveniente, o que é devido falar, quais são as palavras adequadas e que vão surtir o efeito desejado naquele momento, certo? Então, esses são os critérios, tá? Nós estamos abertas também aí a sugestões e no processo, né, eles também podem ser modificados, acrescentados ou até suprimidos, ok? Pronto, Lorena, passo a palavra para você. Certo, obrigada. Bem, meninos, é basicamente isso. No momento em que vocês forem, isso foi uma coisa que a gente chegou a acordar também, no momento em que vocês forem apresentados enquanto debatedores, lembrando essa questão da organização de chaves e de afinidades teológicas, vocês vão ser apresentados conexos às suas ideologias. Estou didatizando o conceito, tá? Simplificando. Então, vocês vão ser apresentados no momento do debate e vão ser, na sequência, aliados, né, associados à sua respectiva posição, tanto no campo se for conveniente para aquele tema de debate apresentar, tanto no seu campo de escolha da filosofia moral,
quanto no seu campo de escolha da filosofia política, certo? Se você tem um posicionamento mais à direita, mais à esquerda, depois de toda uma reflexão sua e de todo um acompanhamento que a gente vai fazer também. Tudo bem? Tem alguma sugestão? Agora o momento é para vocês, agora é para falar. Tem alguma sugestão, alguma consideração a fazer? Não precisa ser nada inovador, apenas alguma intervenção, até mesmo no sentido de dúvida. Tem alguma coisa para falar, vocês? Podem abrir o microfone aí e falar, não precisa digitar, não. E eu gritei para quê? Por que eu estou gritando no microfone? Bem, meninos, na realidade era isso, né? Se vocês têm alguma dúvida em relação aos limites do Arenga Jurídica, eles estão aqui no artigo 4º do regulamento. E outra coisa, detalhe, a gente tinha aberto inscrições relativas à primeira edição somente até o dia 22/5, mas a gente vai fazer o seguinte, estava olhando aqui o calendário, estava falando com a Ana, no sentido de modificar a data de inscrição, como está lento, não está é um problema aqui, de modificar a data de inscrição até a segunda-feira, artigo 4º do regulamento, Janaína, não sei se eu estou conseguindo projetar para vocês, mas a gente vai ter as inscrições, vale, meu Deus, errei aqui, o negócio está lento, meu computador está lento, está estranho o negócio. As inscrições de vocês vão até, eu estou tentando ajeitar aqui, ele não está me ajudando, até o dia 13 de julho, que é uma segunda-feira, pelo meu e-mail institucional. Vou esperar e pedir a Deus que esse negócio me ajude, porque ele está muito lento. Via meu e-mail institucional. Tá vendo ele? Lorena? Oi, é Letícia? É sim. Eu só queria... Oi. Eu queria parabenizar vocês pelo projeto. Obrigada. E falar que lembra muito sobre os sofistas, sobre o dom da oratória, sobre falar em público realmente, sobre debater. Cortou. Pelo menos para mim cortou. Não sei se é a minha internet que tá ruim. Eu só escutei até você falando a questão do dom da oratória. Da crítica, do debate realmente, de se expor a público e colocar suas ideias. Isso. De uma maneira acompanhada e minimamente traumática. Traumática sempre vai ser, né? Vamos lembrar das pedrinhas na boca das histórias de Cícero, mas algo que a gente tenta acompanhar o máximo possível, porque é um nervosismo que é saudável, que precisa acontecer, e é uma oportunidade, né, de vocês utilizarem as estruturas da instituição para ficarem numa posição ativa em relação ao desenvolvimento das suas próprias carências e ideias. E o mais importante, Lorena, é que eles estarão acolhidos por nós, né? Que vamos acompanhar esse processo para acrescentar, para desenvolver. Vai ter um momento que há o deslize, porque isso é aprendizado, faz parte. Então, assim, é o momento mesmo de aprimorar, né, para vocês se sentirem mais preparados quando forem para o mercado de trabalho. Exatamente. Ok, meninos? Alguma ideia a mais? Algum pedido específico? Está boa a data. A gente pretende colocar em prática a formação dos inscritos lá para o final de julho, começo de agosto, né? Que é quando o calendário aniversário vai ser retomado, tudo bem? Mais adequado, momento. Escutei Cleiton falando. Não, professora, não fui eu não, mas eu queria parabenizar pela iniciativa do projeto. Isso vai ajudar bastante as pessoas a se terem uma definição dessa questão política, tipo,
entenderem mais o liberalismo, entenderem uma posição política antes de quererem, tipo, a famosa militância. Isso é muito importante. Sim, sim. Essa é uma das intenções, né? Que a gente consiga... Até esqueci de falar e me lembrei na sua fala. A intenção da gente é algo um pouco forte de dizer, mas vindo de um contexto de universidade pública, a realidade é que a gente não tem acesso a todos os teóricos como a gente gostaria de ter. Então, a intenção da formação do Arenga Jurídica, quando se trata de temas políticos, que na realidade, política na raiz de sentido, lá da Grécia Antiga, é você estar em contato com a sociedade, independentemente de institucionalizado ou não. É justamente essa questão de você ter acesso a uma pluralidade de ideias e não a uma narrativa só, né? A você tentar desconstruir tudo que é metanarrativa, que você tenha tido acesso a uma forma específica de ver questões de direitos humanos de um lado só, dos dois lados, trazer sempre o contraponto, inclusive o contraponto da lógica dos que têm uma visão do mundo organizada, teórica, científica, como a professora Ana chegou a mencionar na sua fala, perdão, contrário ao que você pensa. Quantas pessoas a gente não tem que tiveram uma trajetória política nesse aspecto? Tem até uma deputada federal que era super a favor do presidente, uma baiana, e que antes ela era de esquerda, ela se identificava como sendo de esquerda, e finalizou um processo político na sua vida sendo conservadora, ou seja, né, ao lado do conservadorismo cultural, embora ainda seja um estadista. Enfim, toda essa questão do contraponto, de você ter várias opções para você ver com a qual você se identifique melhor, tentando fugir dessa lógica de metanarrativas que foram construídas tradicionalmente por nós, né? Num seio especificamente familiar, ou num seio especificamente de amigos, que acabaram, é normal, limitando um pouco, vão ser quebradas, certo? Ou quebrantadas da forma mais positiva que esse termo tenha para dar, né? De quebrar. Tudo bem? Calma. Vamos tentar chegar nessas expectativas, Cléber, até porque você é extremamente empenhado, altamente inteligente, não era que a gente consiga chegar lá, tirar atrás de 30 anos. A nossa intenção é dar os instrumentos para que vocês sigam tentando realmente tirar esse atraso e essa falta de tradição na nossa formação dialética, não dicotômica, certo? Mas construção de discurso. Mais alguma consideração, meninos? É de vocês, lembrando o projeto. Ele vai tentar tratar de teóricos que, assim, não são só aqueles mais conhecidos, mas teóricos menos conhecidos também. Luiz de Lima, do curso de Direito do Unifacex. Em conversa hoje com o meu coordenador, o professor Marconi, ele, em conversa com o CELI, foi autorizado a baixar nos nossos computadores, né, acho que remotamente, a questão da... Tá bem baixo o microfone de André. Eu não sei se é só para mim. Só um instante, Lorena, só um instante. Oi, Lorena. Oi. Professor Virgílio aqui. Pronto, meninos, eu acredito que seja isso. Certo? Isso, tranquilo. Ideia muito boa. Eu estou só Os meninos estão aqui. Liberados. Beleza. Vou ler esse material. Kleber está lhe agradecendo aí no chat. Tá bom. Ok, meninos? Uma boa sexta-feira, o resto de sexta-feira para vocês. A gente fica à disposição, o e-mail que está aqui em cima na projeção.
E participem, né? Inscrevam-se. Show de bola. Tchau, pessoal. tchau. Desejo um bom final de semana, um bom descanso, se cuidem. E estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer demanda, ok? Tchau, tchau. Desculpa ter apresentado Sim. você no início, viu, professora Ana? Desculpa ter apresentado você no início. Não, professor, que é isso, tranquilo.